Falar é muito mais fácil do que fazer. Durante a campanha eleitoral em 2018, a candidatura de Jair Bolsonaro anunciou, especialmente através do economista, que é um inquestionável liberal, Paulo Guedes, que hoje é ministro da Economia, que iria adotar políticas ferrenhas, sérias, de ajuste fiscal. Havia até mesmo uma promessa de zerar o déficit, ou seja, de equilibrar as contas públicas logo no primeiro ano de governo, o que acabou não acontecendo. Passado esse primeiro ano, hoje a gente pode analisar os resultados concretos das contas públicas da União sob a gestão de Jair Bolsonaro. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui no Livros Notícia, conversando com o professor de economia Roberto Wellery, da UNB, que é um grande especialista na questão fiscal e no orçamento público. Será que a prática está correspondendo ao discurso de campanha e ao discurso da equipe econômica do governo Bolsonaro? Quer saber a resposta? Então deixa o seu like, faz sua inscrição, ativa o sininho e acompanhe com a gente essa entrevista com o Roberto Wellery aqui hoje no Livros Notícias. De segunda a sexta, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Professor Roberto Wellery, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar nosso convite para essa entrevista aqui no Livros Notícias. Seja bem-vindo ao programa. Satisfação é minha. Sempre bom conversar com vocês. Professor, o ministro Paulo Guedes é um liberal de credenciais inquestionáveis, né? Tem uma longa militância nas organizações do movimento liberal, é muito conhecido pelo que defende. Ainda durante a campanha, ele fez promessas de que iria zerar o déficit fiscal ainda no primeiro ano de governo, o que a gente viu acabou não acontecendo. Mas desde que ele assumiu o ministério, ele mantém um discurso muito forte sobre ajuste fiscal, acerto de contas, corte de gastos. Passado esse primeiro ano, qual a avaliação do senhor sobre a prática econômica do governo até agora, e especialmente em comparação ao discurso? Olha, assim, a promessa foi infeliz. Eu acho que desde o momento que ele fez a promessa, muita gente apontou que não foi uma boa promessa. Não porque ele não tenha vontade. Eu acredito que o Paulo Guedes, se dependesse dele, ele ia atrás mesmo de zerar o déficit, mas porque não tinha como. Você olha a estrutura de gasto do Brasil, gasto obrigatório, é gigante e é quase impossível reduzir esse gasto. Ele conseguiu um feito importante, que foi a reforma da Previdência, claro, que teve um papel fundamental do Congresso, com Rodrigo Maia, mas a mérito de quem comandou, de quem mandou a reforma, e isso é fundamental. Ele está tentando agora, com a PEC emergencial e a PEC do federalismo fiscal, ele está tentando entrar mais ainda no controle do gasto obrigatório, mexer com folha, que não é fácil. Então, não dá para passar a ideia de que faltou empenho do Paulo Guedes, mas aí vem a questão do governo, que é maior. E aí o governo, de vez em quando, joga contra. E é difícil a gente falar sem estar lá para entender exatamente o que está acontecendo, mas quando você aprova reajuste para o topo da carreira militar, você está indo contra. Eu não quero aqui dizer se é justo, se não é, eu só digo que não é o momento. Nós estamos num momento de reajuste. Quando você faz capitalização de empresa, aí não funciona. Então assim, eu digo que há uma vontade da equipe econômica, mas tem um freio do governo. Claro que o governo tem uma agenda política que não pode ser ignorada. Então, esse é o pano de fundo. Tem um número bom de déficit, mas tem muita coisa aí que é excepcional desse número, tem receitas extraordinárias. Então, se você limpa tudo isso, o déficit não diminuiu, não. Se você tira todos os efeitos extraordinários, o déficit não diminuiu, e isso é preocupante, ou pelo menos deveria ser. Eu quero conversar um pouco mais sobre alguns pontos que o senhor levantou nessa primeira fala. O senhor já disse, por exemplo, que muito do orçamento público é congelado em função dos gastos obrigatórios. Para quem não está ainda habituado a esse debate, as questões fiscais e orçamentárias, o que é que isso significa? O que é que são os gastos obrigatórios? Então, grosso modo, Previdência, o governo tem que pagar, ele não pode dizer que não vai pagar os aposentados, e vão chegando novos, está um problema aí danado de fila, a gente está acompanhando, mas vão chegando novos aposentados.
tem reajuste nas pensões e isso aumenta o gasto do governo. O que o Paulo Guedes pode fazer? Uma reforma da Previdência. Ele fez, foi aprovada, eu acho que é uma boa reforma. Podia ser melhor? Podia, mas é o que tinha para hoje. E a reforma acaba tendo um impacto nos gastos mais de longo prazo do que no curto prazo, né? É efeito de longo prazo. Curto prazo, o impacto é mínimo. Servidor público, eu sou professor da UNB, então é contra servidor, não é isso. Mas é um gasto que o governo não controla. O meu salário entra todo mês. Tem as progressões na carreira. Então, todas as carreiras do setor público, o funcionário progride. Algumas é automático, outras não. Mas a progressão existe. O ministro não controla isso. Esse ponto pode ser tocado agora com a reforma administrativa, que deve entrar na pauta do Congresso. Isso, a reforma administrativa está trazendo essa questão. É uma das questões que o Paulo Guedes está colocando, e na PEC emergencial ele já botou um mecanismo para segurar a progressão do servidor público, o que diminui o impacto, mas tem que o Congresso aprovar. Paulo Guedes, não pode, numa canetada, dizer, vou segurar a folha. Ele não tem como. Então, são esses elementos de gasto que, se você soma tudo, dá mais de 90% do gasto. Ou seja, não tem muita margem de manobra na prática. A margem de manobra é mínima, e aí que eu acho que foi infeliz. Ele ter dito que ia zerar o déficit em um ano. É o tipo de promessa que, às vezes, você faz no calor da campanha para vender uma ideia, mas que acaba gerando uma cobrança lá na outra ponta. Agora, tem um esforço, pelo menos assim, da equipe econômica tem. Você pega o resultado no final, e eu gosto muito de olhar para gasto. As pessoas olham muito para déficit, mas eu prefiro olhar para o gasto, porque o gasto é que vai contar a história. Quer dizer, você tem uma receita extraordinária como teve esse ano, o déficit cai. Professor, o que é a receita extraordinária que o senhor falou? A receita extraordinária, por exemplo, esse ano quem fez um efeito muito grande foi o leilão do pré-sal. Então o governo leiloou o pré-sal, entrou um monte de dinheiro no governo, e é claro que isso, menos do que estava sendo esperado, mas ainda assim um bocado de dinheiro. E é extraordinário porque só acontece uma vez, né? Não tem mais pressão para leiloar. Tem privatização. Vamos supor que o governo consiga privatizar a Eletrobras. Vai entrar um caixa que vai diminuir o déficit. Agora, o que importa é se o gasto está... Como é que está a estrutura de gasto? Se o gasto continua, lá na frente ele vai ter que arranjar algum lugar para pagar. E vai ser tirando da gente. Então, o que importa mesmo é o gasto. E o gasto esse ano subiu. Quando você olha o número bruto, subiu bem, subiu mais que em 2015. Eu fiz um post, a gente gerou uma certa discussão. Aí eu conversei com o pessoal do Tesouro, tem uma explicação. Parte disso foi capitalização de estatal, e aí eu acho que é uma explicação ruim. Tem uma parte que é uma da Petrobras de 2010, e eles não podiam fazer nada, porque já estava acordada. A da EGPROM, eu particularmente achei um absurdo, independente da necessidade das corvetas e do submarino, não era a hora. E tem uma parte maior, são 36 bilhões quase, que é envolvendo essa venda do pré-sal. É o que chama de cessão onerosa. Então, a cessão onerosa entra dinheiro, mas o governo também tem que pagar para poder compensar a Petrobras. Falando um pouco mais sobre essa questão da capitalização das estatais, tentando traduzir isso. Na prática, quer dizer que no lugar de privatizar, como prometia, o governo está pegando dinheiro dos impostos que a gente paga e colocando mais dinheiro nas estatais? Isso, na contramão do discurso de privatização. Então, você fala que vai privatizar, você comemora que vendeu apartamento, como rodou na imprensa, vendeu casa de ministro, aí você vai lá e bota 7 e tantos bilhões na empresa da Marinha, em GEPROM. Qual o problema disso? De novo, se a gente entrar na discussão militar, se é importante ou não é importante ter submarino nuclear, se é importante ou não ter corveta, nós estamos saindo do foco. A questão é agora a hora, é esse o momento de tirar recursos que vão fazer falta, que vão impactar a dívida para essa atividade. Se a gente esperou tanto, não dava para esperar mais 2, 3 anos. Outro ponto importante, nós tivemos, e aqui não estou falando do atual governo, que fique claro, o atual governo tem aqui está 1 ano, mas nós tivemos recente no Brasil grandes escândalos envolvendo estatais. A gente pode fazer uma leitura personalista de dizer tudo desvio de caráter de quem estava lá. Ou a gente pode tentar abrir um pouco mais e dizer, o Brasil tem um modelo de gestão desse tipo de coisa que é complicado. Você bota o dinheiro na estatal, aí vem uma parceria, por exemplo, no submarino nuclear, é a Odebrecht, a parceira. Estamos trazendo de volta essas empresas. E nós não evoluímos no marco legal para coibir aquilo. Então, mesmo que o atual governo seja um governo de santos, e eu acho que o governo nunca é de santo, mas sem querer fazer insinuações, não dá para ficar dependendo
da correção de quem está em cargo. Então, eu acredito que, assim como a volta do investimento público, que muita gente está pedindo, esse tipo de capitalização, ou o próprio BNDES voltando a agir, tudo isso só depois que a gente conseguisse reformular nossas leis para impedir que acontecesse de novo o que aconteceu agora. A gente mal saiu da Lava Jato. Ou seja, tem duas questões aí que trazem contradições grandes com as expectativas que eram geradas em pontos importantes do discurso do governo desde a campanha, né? No lugar de privatizar, a gente está colocando dinheiro público nas estatais e, além disso, no lugar de avançar com mecanismos institucionais de combate à corrupção, na prática a gente está colocando mais dinheiro no mesmo sistema que até ontem estava abrindo brecha aí para o pessoal roubar, mesmo sem ter mudado nada estruturalmente. Exato, a gente está apostando que as pessoas agora vão ser corretas e, volto a dizer, eu não quero fazer insinuação nenhuma quanto às pessoas que estão lá, não tem nada que me... Mas é uma aposta arriscada. É uma aposta arriscada entrar aí. Então, eu lamento essa decisão do governo. Agora, aquilo, o governo é amplo, então, assim, não dá para jogar muita conta na equipe econômica. Eu imagino que lá na equipe econômica eu tenho reclamado. Eu imagino que tenha tido uma tensão. Ganhou o outro lado. O que eu posso fazer? Reclamar. Porque eu não sou da equipe econômica, então eu estou liberado para xingar e reclamar. Pois é, esse é um ponto que eu também queria abordar com o senhor. Muita gente nas redes sociais, até pessoalmente, que simpatiza com o trabalho da equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes se comporta como se de alguma forma o governo Bolsonaro pudesse ser encarado como uma massa homogênea, né? E que então criticar o governo ou até alguma área do governo fosse atrapalhar o trabalho do Paulo Guedes e da equipe econômica. Mas, na verdade, a gente sabe que o governo, como todo governo, aliás, é um conjunto de vários grupos, várias forças que estão lá juntas e disputam entre si os espaços e o poder de decisão. Com esses resultados do primeiro ano, a gente pode concluir, então, que os liberais de dentro do governo estão perdendo essa disputa interna? Então, eu acho que quando a gente critica, a gente está reforçando. Aqui vem um ponto. Eu sou um professor, eu sou um acadêmico, que resolvi, num certo momento da minha vida, entrar no debate público. Essa minha inserção, para mim, ela faz sentido se for crítica. Independente de quem esteja lá, eu critico. Porque para elogiar tem marqueteiro, tem uma opção de gente melhor do que eu, bem paga para fazer isso. Então, eu estou aqui para dizer onde estão os riscos, onde estão, na minha avaliação, é claro, outros vão discordar, cada um faz a sua leitura. Então, não faz muito sentido eu não apontar o que eu acho que está errado, porque, mas quem está lá é um cara que eu admiro, e no geral, claro que eu admiro, tá certo, mas, ele está nessa disputa lá dentro. 2, mesmo admirando, eu discordo de certas coisas, não é Deus, então a gente tem discordâncias. E tem um elemento que eu até brinco quando converso com o pessoal do governo, que é o seguinte, é bom para eles, porque imagina, se você tem todo mundo que tem essa visão ou mais liberal, digamos, de mais austeridade fiscal, se todo mundo diz, olha, o que o Paulo Guedes está pedindo é isso, ele vai ter que diminuir o que ele está pedindo. Porque não tem ninguém para... Né? O Paulo Guedes está, eu quero cortar 1.000. Aí todo mundo diz, 1.000 é um corte bom. Do outro lado, a oposição vai dizer, não pode cortar 1.000, 1.000 é muito, tem que cortar nada, tem que aumentar. Se não tiver um grupo dizendo 1.000 é pouco, a gente tem que cortar mais, a gente tem que ir para 2.000, ele vira o extremo. E aí o pessoal aí de política sabe explicar melhor do que eu, o extremo perde. Então, tem que ter Então, assim, é uma crítica sincera e as pessoas que convivem comigo sabem, essa crítica que eu faço aqui, às vezes, no jornal, no Facebook, é a que eu faço quando eu estou com meus amigos. Absolutamente, não tem má intenção. Eu realmente acho que ali está um problema. Acho que por mais que possa ser justificado, mas é erro o nome disso, é erro fazer capitalização, é erro fazer, e eu brinco às vezes, se fosse a Dilma no governo, o Nelson Barbosa, meu colega de departamento no Ministério, estava todo mundo xingando. Agora, mas agora não pode. Não, claro, a gente tem que ter a coerência. A minha coerência é essa. Eu acredito que essas medidas que o governo tomou na direção contrária são ruins, ainda mais no momento de negociação forte. Esse ano eu acho que vai ser muito mais difícil vender ajuste fiscal do que foi no ano passado. E por que vai ser mais difícil? Quais são as expectativas do senhor para esse ano? Porque tem eleição.
tem uma eleição para prefeito que sempre complica um pouco as coisas, porque o Congresso ele enfrentou uma reforma da Previdência que é puxado, e não adianta a gente querer dizer que não é puxado, vai ser cobrado, porque as pessoas vão começar a sentir o impacto da reforma, elas não estão sentindo ainda, e os deputados que apoiaram vão ser cobrados, porque o próprio governo alardeou muito esse número bom do déficit, o menor déficit, o déficit caiu, eu, se fosse o governo, estava dizendo o contrário, olha, se não fosse os extraordinários, o déficit tinha subido, estava reforçando a necessidade. Então, você está fazendo um cenário. Imagina que você é um deputado, certo? O deputado está lá, o prefeito da base dele, cobrando aporte, porque é do governo, é ligado ao governo, e o deputado está vendo no jornal que é o menor déficit, o déficit caiu muito, o deputado já se desgastou com a reforma da Previdência, agora chega o governo e diz, nós vamos ter que fazer mais tantos cortes. O deputado vai começar a dizer, não, já deu, já fizemos, agora é hora de aproveitar. Então, acho que vai ficando mais difícil a cada ano, mais difícil. O próprio presidente da República tem a pressão política, vai ficando mais difícil. E vender facilidade é uma péssima ideia, na minha leitura. Falando do presidente, hoje ele estava prometendo que ia cortar imposto da gasolina, dos combustíveis, se os governadores cortassem também. O que é que o senhor acha disso? Ele é terrível, ele faz essas coisas, mas eu vou dizer um negócio, sabe que é claro que não tem como fazer esse corte, mas ele está puxando uma discussão importante. Essa questão da tributação do combustível, ela merece ser discutida. Eu estava até falando com um amigo economista também lá do departamento, Vitor Gomes, sobre isso. Tem coisa aí para ser discutida. A questão da substituição tributária, a questão do cobrar em cima da média, acaba que o governo estadual age quase como líder de cartel no setor. Então, tem uma discussão boa, não sei se a hora é essa, mas tem uma discussão boa, e claro, eu não estou falando aqui, de novo, de cortar imposto, o governo tem muito pouco espaço, mas talvez de fazer uma coisa um pouco melhor desenhada. Esse tipo de debate não ficaria melhor enquadrado em conjunto com a reforma tributária de uma forma mais sistemática? Como é que o senhor está vendo as chances de algum avanço nessa pauta? Com certeza, o ideal era fazer essa discussão num painel grande de reforma tributária, que nem o imposto do pecado lá do Paulo Guedes. O cigarro já é super tributado no Brasil, não é que eu vou criar, já tem. Agora, você fazer uma reforma tributária em cima de IVA, como é o que o Congresso está olhando, e que eu acho que está avançado, de novo, acho que nem vale a pena abrir outra discussão. Eu tenho mais simpatia pelo sistema americano de imposto de venda, mas não acho que é uma discussão boa de abrir agora. Eu acho que o Bernardo Api está trabalhando nisso há muito tempo, ele amadureceu muito a reforma. Mas tem que ver algumas coisas. Primeiro, a viabilidade. O sistema tributário brasileiro, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele é resultado de anos das pessoas agindo. Ele vai passando por reformas, ele vai sendo estruturado. O quão viável é fazer essa mudança? Então, por mais que eu queria, e eu acho que todo mundo queria, uma reforma tributária profunda para reestruturar, não dá para não discutir questões pontuais, porque, olha, eu era aluno de graduação na Federal do Ceará. Meu primeiro estado foi no Instituto Evaldo Lodge, ligado à Federação das Indústrias, é um instituto de pesquisa, e o primeiro trabalho que eu tive foi apoiar uma pesquisa sobre reforma tributária. Isso no comecinho dos anos 90, 91. E de lá para cá esse assunto continua. Já sou professor, faz 50 anos e tal. Então, ótimo, se sair uma reforma tributária bem estruturada, ótimo, mas não é fácil. Tem muito entrave nesse caminho. Não dá para não tirar de cena a discussão pontual, porque talvez seja o caminho com discussões pontuais. Muito bom, professor. Em relação às possibilidades de corte para esse ano, onde é que tem espaço para avançar nisso concretamente? Para quem é liberal e está vendo de fora, a gente aqui do Livres, o pessoal do movimento liberal como um todo, onde que a gente deve focar na hora de fazer pressão para tentar avançar no corte de gastos? Olha, de novo, como eu digo, não tem muito espaço de corte de gastos. Se nós pudermos evitar capitalização de estatal, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena bater sempre. Claro, você tem o da Petrobras, foi acordado em 2010, não dá para largar no meio, porque o governo brasileiro tem compromisso, a Petrobras tem compromisso, tem parceiros, mas as novas, como por exemplo a EGPROM, que podia ter sido abortada, tinha como, eu acho que a gente tem que bater muito. E tem a questão da folha, e a folha é uma questão delicada, porque algumas pessoas estão querendo vender que a folha está explosiva. Tem esse problema em estados e municípios. Você olha, a União não tem. Ela não é explosiva. Então, se vender assim, eu acho que a gente toma a bola nas costas. Mas o que a gente tem que colocar é que é um gasto alto. Hoje, eu acho que ele está em segunda maior despesa primária e que é preciso dar mecanismo de controle. Olha,
Ainda estava em 2015, o Brasil afundando, a inflação saindo de controle, a economia afundando, o PIB encolhendo, desemprego disparando, e no setor público a gente estava discutindo aumento e progressão funcional. Então, quando o governo diz, olha, não vai progredir, sinceramente, eu acho uma medida razoável. No momento de crise, claro, eu vou ser prejudicado. Eu tenho progressão, mas a gente tem que botar o que dá para fazer. Aumento, eu acho que tinha que ter uma visão aí para todos os serviços. Agora, fica muito difícil, porque o governo aumentou lá os militares. Aí os juízes vão lá e dizem, olha, eu também vou ter aumento. O Temer liberou o aumento do STF, que pegou o juiz, aumentou o promotor. Aí começa a dizer, por que não eu? Então, esse discurso é difícil, mas é importante. Professor, em relação aos gatilhos que estão previstos na PEC do teto de gastos, tem alguma chance de ter algum deles acionado para ajudar nesse debate? Não, para esse ano, acredito que não. Se tiver acionamento de gatilho é para 2021, mas aí você tem que ver que vai acionar quando o estrago tiver feito. Um pouco a ideia do Paulo Guedes com a PEC emergencial é permitir antecipar esse gatilho. Então, você, em vez de dizer, olha, quando estourar eu aciono, ele vai dizer o seguinte, não, quando tiver que começar a usar os créditos suplementares, que o governo teve que usar em 2019 vai ter que usar em 2020, aí eu aciono. Então, acho que essas medidas, apesar de eu discordar um pouco, até gerou um mal-entendido, porque o que eu critiquei não foi a medida, o que eu critiquei, olha, não diz que o gasto da União está aumentando, porque depois nós vamos lá para o Senado, para a Câmara, e eu já fui várias vezes, eu já fui vários desses debates. O cara que é contra, ele vai chegar no Senado e na Câmara e vai abrir um gráfico e vai mostrar, olha, a despesa com o pessoal da União está flutuando em 4% do PIB há quase 30 anos. Não tem tendência aqui de explodir. Então, você tem que pensar um discurso de explicar. Diz, olha, é uma despesa grande que não tem controle nenhum. Então, quando o país está bem, tá ótimo. Quando o país está mal, que precisa fazer um ajuste, o governador, o prefeito, o presidente da República não tem mecanismo. Então, eu acho que isso é um fator importante. Agora, eu acho que, por mais que o ajuste fiscal seja importante, eu creio que o movimento liberal, e aí o Livres, a gente devia entrar em outros temas. Eu acho que a agenda de privatização está muito devagar, com todo respeito ao Salim Matar, que é um cara que eu acho que todo mundo que é do meio admira, mas a Eletrobras não foi ainda, cara. A Eletrobras a gente estava esperando com o Temer. Era do Temer a Eletrobras. Aí deu aquela confusão de telefone e tal, morreu. Mas vamos lá, Eletrobras. Aí eu acho que às vezes você perde o foco. Aí fala de Petrobras. Pô, não é que eu sou contra, pelo contrário. Mas talvez Petrobras e Correio seja tão difícil que você acaba perdendo o foco. Então, eu acho que tem que cobrar uma agenda de privatização, tem que cobrar pesado. É engraçado, né? Como se tivesse uma bola quicando na área e no lugar de fazer o gol logo, que está ali, eles querem voltar lá atrás, reiniciar a jogada no campo de defesa para ver se o gol fica mais bonito. A gente está querendo outra jogada, vai ser bonito se fizer, mas faz essa primeiro, garante o golzinho. Eu creio que esse trabalho que o Ministério está fazendo de desregulamentação é um negócio bacana, é um negócio que a gente... É importante aí dizer, é bom, é importante, MP da Liberdade, revogaço. São medidas que eu acho que vão na direção correta. Então, assim, por mais que o ajuste fiscal seja importante, não dá para esquecer o ajuste fiscal. Eu, pelo menos, acho importante, mesmo que faça críticas, insisto, esse negócio de não fazer crítica, para mim, não existe. Eu acho que eu ajudo quando critico. Tem que começar a olhar com essas coisas, particularmente assim, a privatização e a abertura da economia, onde dá para sentir um recuo do governo, inclusive do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, antes de tomar posse, era vou abrir, agora já está. Tem que ver quando dá para abrir, porque não pode isso, não pode aquilo. Você vê que tem uma mudança no discurso, isso é ruim. E nessas semanas a gente está vendo uma aproximação perigosa do Bolsonaro com a Fiesp. Né? O Bolsonaro está se aproximando da Fiesp. Eu não acredito que o Paulo Guedes tenha mudado de ideia em um ano, entendeu? O Paulo Guedes é um cara de muita bagagem, muita formação, para em um ano ele dizer, então se ele está modulando o discurso é porque tem uma pressão em cima dele. E aí é que eu digo, é a hora da gente fazer a contrapressão de dizer, nós queremos abertura de economia, que história é essa? De primeiro resolve isso. Se você for esperar resolver problema tributário, se você for esperar resolver todos os problemas do Brasil para abrir a economia, nós não vamos abrir. Isso é o que a gente está fazendo há quanto? Há 30 anos, desde o Collor. Né? O Collor abriu, aí deram aquela recuada e disse, não, tem que esperar consertar os problemas. Não vai consertar. O Edmar Baixa fez um texto
muito bom a esse respeito, lá do liberalismo tropical, onde ele diz, não, abre que aí o câmbio ajusta essas diferenças, entendeu? Mas abre a economia, o primeiro passo é abrir. Então, acho que essa é uma bandeira importante. Professor, no fim das contas, a abertura comercial é também um choque de produtividade, né? É choque de produtividade. Inclusive, tem até na literatura um artigo do Tim Kehoe, de um grupo, que até alerta, se você primeiro facilita abrir negócios, depois abre, você pode criar frustração, porque vai abrir muito negócio que é inviável numa economia aberta. Negócio de pouca produtividade. Aí, quando você abre, ele quebra. Então, não faz muito sentido. Abre primeiro, que aí você aumenta o sarrafo, e quem entrar já vem com um nível de competitividade mais alta. Então, eu acho que esse é um tema, privatização, abertura, sem esquecer o ajuste fiscal. De jeito nenhum eu estou dizendo que, relaxa no ajuste fiscal, mas eu estou dizendo que esses temas talvez tenham que ganhar relevância. Nós passamos o primeiro ano muito de reforma da Previdência, tinha que ser, era a bola da vez, terminou, deu uma ressaca em todo mundo, eu acho. Então, acho que agora é hora de voltar com força, cobrando privatização, abertura, e melhora do ambiente de negócios aí dentro da desregulamentação. Excelente, professor. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, cara. Uma satisfação sempre grande. Já disse que gosto muito do trabalho de vocês, sou fã, acompanho e sempre que eu posso ajudar, eu faço com muita satisfação. E essa foi a nossa entrevista com o professor Roberto Heller, da UNB, como eu falei, um grande especialista na questão fiscal, no debate sobre o orçamento público, está sempre lá de olho nos gastos do governo, faz um trabalho muito importante para todo mundo que acompanha essa questão, é sempre uma referência para todos nós aqui do Livros. Esse foi o Livros de Notícia dessa quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. De segunda a sexta, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.